Ok, pessoal, vamos lá então. Aula passada, a gente começou a ver e terminou, né, o conceito de herança. Então, capítulo 12 do livro azul, a gente trabalhou aqui o conceito da herança, que é um dos pilares da programação orientada a objeto. Então, a gente viu o conceito de superclasse, né, que é a classe mãe. Vimos o conceito de classe filha, vimos o conceito no Java, né? O conceito do extends, que é o comando, a palavra reservada do Java, né? Que faz a herança entre as classes, né? Vimos também que quando a gente tem uma instanciação de uma classe filha, tanto o método construtor da classe mãe quanto o da classe filha são executados, né? Vimos também que a gente tem na herança a possibilidade de usar um especificador de acesso chamado chamado protected, que vai fazer com que a nossa classe filha tenha acesso direto, né, que ela veja os atributos da classe mãe. Porque uma coisa é ela herdar os atributos e métodos. Outra coisa é ela ter acesso direto. Então, o Protected vai fazer com que a classe filha tenha acesso direto à classe mãe, né, aos atributos da classe mãe. Então, a gente finalizou a aula passada justamente com esse exemplo. Se eu quisesse dar acesso aqui na classe aluno ao atributo nome da classe mãe, o que ia acontecer? Ele não ia permitir, justamente porque está privado, tá? Embora o aluno tenha aquele atributo, ele tenha herdado, mas esse atributo está privado na classe mãe, tá? Só recordando aqui, o diagrama que a gente estava trabalhando, né? As classes que a gente estava trabalhando na aula passada, pessoa, aluno e funcionário. Então, mesmo o aluno herdando o atributo nome da classe mãe, ele não tem acesso, né? Direto. Para eu poder acessar, eu precisaria usar o getNome, né? O método getNome, que é o método acessor. Para evitar isso, né? A gente pode usar na classe mãe o atributo como protected. Então, definido esse atributo como protegido, a classe filha tem acesso direto, tá certo? Agora, quem está fora dessa família de classes, ela não consegue acessar o nome, tá certo? Então, esse protected vai fazer o quê? Ele mantém aquele atributo privado, mas dentro dessa família de classes aqui, tá certo? Quem está de fora continua não enxergando. Bom, a gente finalizou a aula passada com isso. Mais esse especificador de acesso. Apenas para relembrar, né? Na UML, lá na UML, o protected, como é que ele é representado? Né? Ele é um hashtag. Visibilidade protegida, você usa o símbolo, a cerquinha, o hashtag, né? O sustenido. Ok? Então, por exemplo, numa especialização, generalização, se você tiver um atributo
com esse hashtag, significa que ele está protegido. Então, a visibilidade dele é dentro da classe mãe e das classes filhas. Ok? Diga aí, Samuel. Professor, quanto à classificação super, né, denominação, na real, denominação super, ela é dada apenas no escopo de herança, né? Isso, exatamente. Porque aí eu estou acessando, né? Foi uma outra coisa que a gente viu no final da aula, né? Foi até uma pergunta da Yasmin. E o super, né? O super, ele é a maneira como você tem de chamar, de executar o método construtor da classe mãe, da superclasse. Então, isso aqui é dentro do contexto da herança, sim, Samuel. Exatamente. Certo, mas nesse caso do construtor, como ele está dentro do construtor, não precisa, né? Porque ele automaticamente já vai procurar. Automaticamente, ele vai procurar o construtor da classe mãe sem parâmetro, esse construtor padrão aqui, ó, Certo, sem então ele vai, parâmetro. vai por uma lógica top-down, né? Ele vai sempre pegar a que está mais em cima, a classe mãe, a classe super, e vai construindo as classes filhas posteriormente. Exatamente. Tá, tá, entendi. Se eu tivesse mais de um construtor aqui na classe mãe, eu poderia dizer qual dos construtores eu queria executar nesse momento, né? E aí eu passaria aqui o parâmetro, né? De repente nome, pudesse executar o construtor que recebesse o nome como parâmetro. Aí eu especificaria aqui o construtor. Aí, nesse Entendi. caso, ele vai executar o construtor, não mais o padrão, mas o construtor que tem um parâmetro que recebe um string como, né, o string do nome. Ficou claro aí, Samuel? Sim, mas a gente vai ver a utilidade Vai, dessas chamadas. Ok. vai sim. Inclusive uma boa pergunta. O que que acontece? Quando a gente está estudando PO, a gente geralmente vê muitas coisas que, no momento em que são apresentadas, não fazem muito sentido, mas à medida que a gente começa a programar e a encontrar diferentes problemas, aí aparece a necessidade. Então, vai acontecer aqui da gente ver situações onde a gente vai aplicar isso daqui. Beleza? Certo, certo, certo. Ok. Vamos lá. Ariel, vamos lá. Se você não fizer um construtor sem parâmetro e não declarar o super, implicitamente ele vai chamar o construtor que tem ou só vai quebrar. Cara, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Supor que eu tenha apenas o construtor com parâmetro, né? Acho que é essa situação aqui que você quer saber. Eu não tenho um construtor com parâmetro, vou ter apenas construtor. Desculpa, eu não vou ter construtor sem parâmetro, vou ter apenas construtor com parâmetro. Aí o que é que vai acontecer? Ele quebra já, ó. De cara aqui, não vou precisar nem executar. O compilador já previu essa situação. O que é que ele disse? Não tem construtor padrão, né, default, disponível lá na pessoa. Então não tem como ele chamar o construtor padrão. Aí aqui seria uma situação onde eu poderia usar isso daqui, ó. Aí eu chamo o construtor da classe mãe passando como parâmetro aqui uma string. Ou até mesmo string nula, vamos supor. Aí aqui é uma situação. Você acabou, né, mostrando para a gente aí uma situação aí em que é útil esse super. Ficou claro aí, Ariel?
Pronto. Samuel, ficou claro aí esse exemplo aí que o Ariel deu? Ele se encaixa aí na tua pergunta. Pode mostrar ele de novo, professor? Próximo. O Ariel propôs o seguinte: ele supôs que a classe mãe não tivesse construtor sem parâmetro. O único construtor que eu tenho na classe pessoa é um construtor que recebe o nome como parâmetro, uma string. Tem aqui? Sim, tem Pronto. Então nome lá. eu só tenho aqui um construtor que recebe parâmetro. Não tem construtor sem parâmetro. Lá na classe aluno, o que é que vai acontecer? Ele vai, né, quebrar aqui a chamada do construtor da classe aluno. Por quê? Porque ele vai tentar chamar na classe aluno automaticamente o construtor super, né, da classe mãe. Aí o que é que vai acontecer? Como ele não tem na classe mãe o construtor sem parâmetro, ele vai dizer aqui que não tem construtor padrão disponível. Então eu tenho que resolver esse problema. Qual é o construtor que você quer realmente chamar aqui dentro, no momento que inicializar o aluno, já que não tem super? Aí aqui eu preciso chamar o construtor da classe mãe passando o parâmetro que ela exige. Mas aqui posso botar aqui uma string, né? Ou então string nula. Então essa situação que o Ariel colocou é uma situação onde exige o uso desse super. Mas você também poderia colocar um parâmetro que está dentro do construtor aluno, certo? Um parâmetro que está dentro do construtor aluno. Mas a Coloca classe... no... Ó, Pode repetir, pode falar. ó, no construtor aluno tá lá, public aluno, né? Coloca lá string nome e depois coloca esse mesmo nome dentro do super. Aí ele não vai pegar, não? Pronto, aí seria a situação... Seria a situação, ó, o que é que vai acontecer? Não tem construtor default, padrão. Ele sempre vai chamar o super. Então, por definição, o construtor da classe filha chama o construtor padrão, default da classe mãe. Se eu quiser alterar essa situação, aí eu vou ter que fazer uso do super. Então, por Agora padrão, faz sentido. fez sentido? Por É, padrão, o que é que vai acontecer? Por padrão acontece isso, ó. Ele chama o super sem parâmetro. Esse é o padrão dele. É tanto que se eu tirar o super, o que acontece? Ele vai procurar chamar o super de qualquer jeito. Mas, como não existe o super lá, o construtor padrão na classe mãe, eu tenho que resolver essa questão aqui na mão. Aí eu tenho que chamar o super passando o construtor. Passando parâmetro, desculpa. Fez sentido agora? agora fez mais sentido. Porque antes eu não estava conseguindo ver qual era a utilidade dele, né? Agora ele está construindo uma pessoa ao mesmo tempo que ele está construindo o aluno. Então ele Isso. constrói primeiro a pessoa, para depois Isso. atribuir, pegar os atributos do aluno para construir eles também. Exatamente. Ok, Exatamente. entendi. Beleza. E vão existir outras situações, né, parecidas com essa, em que isso vai ocorrer, né? Mas sempre vai estar relacionado a isso, a você dizer qual é o construtor que você quer chamar da classe mãe. Ok. Então a gente tem aqui, né, teve essa situação. Vamos lá, tirar as dúvidas. Exatamente, Alejandro. Se a classe mãe possuir construtor comparando... Ah, peraí. Isso aqui, mais ou menos, está incompleto. No caso da superclasse possuir construtor com parâmetros, o super é necessário? Nem sempre. Vamos fazer aqui essa situação, ó. Boa pergunta.
Eu tenho dois construtores na classe mãe, com parâmetro e tenho sem parâmetro. Beleza? A classe aluno não quebra. Por quê? Porque o padrão ela ia atrás de um construtor sem parâmetro. E a classe pessoa tem esse construtor sem parâmetro. Então, a questão não é que tenha um construtor com parâmetro. A questão é se não tiver um construtor sem parâmetro. Ok? Então, como ele tem um construtor com parâmetro e um sem parâmetro, esse problema não ocorre, porque ele sempre vai atrás desse construtor padrão que a gente chama, né? É o default. O construtor default é esse aqui. Então, ele achou, aí ele não quebra. Mas se eu não tiver esse construtor aqui, aí ele já vai dar incompatibilidade. Ficou claro aí, Alejandro? Pronto, beleza. Alberto, super é uma chamada para o construtor, uma chamada para o construtor da classe mãe, ok? Somente para a classe mãe? A classe mãe, somente para a classe mãe. Certo. Exatamente, certo? A gente vai ver aqui no Mas próximo como que ela exemplo, sabe qual construtor pegar? pronto, pelos parâmetros, né? Que é exatamente essa a questão que a gente está discutindo aqui. Se eu tiver isso aqui, ó, eu estou querendo chamar aqui o construtor da classe mãe sem parâmetro. Agora, se eu passo aqui um parâmetro, aí eu já estou identificando qual é o construtor que ele vai localizar, que no caso é o que recebe a string. Então, ele localiza pelo parâmetro. É como ele faz a distinção. Aí, professor, nesse caso, lá na classe pessoa, para a gente conseguir aproveitar esse encadeamento de parâmetros, a gente poderia colocar, então, dentro da classe pessoa lá, o this.nome igual ao parâmetro nome, que o senhor colocou dentro da pessoa, aí ele vai atribuir, certo? Certo. Ok, Certo. ok, entendi. Essa seria a finalidade, né? Para ele ter parâmetro. No aluno, teria como a gente chamar a. Criar chamar uma nova pessoa dentro do aluno? Chamar uma Dar nova um pessoa pessoa. P igual new pessoa? Entendi. Está dizendo isso daqui. Pessoa P igual a new pessoa. Seria isso aqui? É. Sim. Nada impede. Aí seria uma outra pessoa, né? Um outro objeto. Quando se declarasse essa daí, não teria como pegar sem o super? Se declarar assim, pegar, não entendi. Repete aí. Não, queria ver se dava pra fazer um. Pra pegar o filho depois de pegar uma extensão da mãe ali. Entendi. Isso aqui ele já cria uma outra pessoa, né? Independente da pessoa mãe, né? Digamos assim. Seria um outro objeto. Mas vamos lá. Vamos seguindo aqui que os exemplos vão aparecendo e aí vai ficando mais claro. Então, beleza. Isso, é um atalho para construir a classe que tu está estendendo. Construir a pessoa dentro de aluno quando chama o super. Exatamente. Boa pergunta, Ariel. Se eu tiver dois construtores, um com parâmetro nome e outro com parâmetro semestre, como ele vai saber qual ele vai chamar? Ele não vai saber. Que aí agora a gente já está começando a falar do que eu vou falar hoje, que é o polimorfismo, né? O que que acontece? Vou usar essa tua pergunta já para a gente introduzir a nossa aula.
O que o Ariel disse aí é o seguinte: imaginem que eu tenho isso daqui, ó, nome. Aí esse construtor vai fazer isso aqui, O endereço também é só. nome.nome. Aí vamos supor que eu tenha outro construtor, só que esse aqui recebe endereço. Então vamos supor que eu tenha essa situação aqui. Dois construtores, né? Um recebe o nome como parâmetro e o outro recebe o endereço como parâmetro. O que que vai acontecer? Eu tenho aqui uma sobrecarga de métodos. O que que é a sobrecarga? É um método que é definido mais de uma vez, de várias formas diferentes. Por isso o nome polimorfismo, várias formas. Então esse método está definido de várias formas diferentes. Então o que que vai acontecer? Lá na classe aluno, no construtor, se eu quisesse chamar aqui o super, se eu chamar só super, ele vai saber que eu estou querendo executar o construtor sem parâmetro. Então ele já vem direto para esse construtor. Beleza. Agora, se eu passar aqui uma string, vou botar aqui uma string nula. Pronto. Uma string. Como é que ele vai saber que essa string é um parâmetro nome ou é um parâmetro endereço? Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai distinguir isso daí? A resposta é: ele não distingue. Ele não tem como. Por quê? Porque o que vai diferenciar os construtores uns dos outros é justamente a combinação de quantidade e tipo de parâmetro. Então, por exemplo, neste caso aqui específico, eu tenho dois construtores com um parâmetro. E esse único parâmetro é do tipo string. Então não tem como o compilador resolver essa questão. Como é que ele vai saber que aquela string é um nome ou é um endereço? Então, por esse motivo, ele não vai aceitar você criar esse construtor assim. Agora, se por acaso eu tivesse um construtor que recebesse uma string e um outro que recebe um inteiro, aí ele tem como diferenciar. Embora ambos tenham apenas um parâmetro, mas esse único parâmetro é de tipo de dados diferentes. Então, se eu passar aqui uma string, ele tem como ter certeza que eu quero usar esse construtor aqui. Agora, se eu passo aqui um número inteiro, ele tem como ter certeza que eu estou me referindo a esse outro construtor aqui. Então, o que vai diferenciar no polimorfismo, né, na sobrecarga de métodos, o que vai fazer ele identificar qual é o método que ele quer chamar é justamente a quantidade de parâmetros e o tipo de dado dos parâmetros. Tá certo? Essa combinação ela tem que ser diferente. Ficou claro aí, Ariel? Uma boa pergunta. E isso é total polimorfismo, que é o assunto de hoje. Então tá claro aí, né, Ariel? Essa diferença, a resposta é, ele não vai saber qual delas chamar. Para essa sua pergunta aqui, ele não sabe, porque o tipo de dado string está se repetindo, né? Exatamente, Yasmin. O ideal é na hora que você for projetar a tua classe, você criar os métodos com combinações diferentes de parâmetro. Né? Então, se eu tiver construtor que receba um parâmetro do mesmo tipo, eu não vou poder. A não ser que eu tenha quantidades diferentes. Como assim, professor? Eu posso ter isso daqui, ó.
aqui não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu tenho um construtor com um parâmetro, que é uma string. E aqui eu tenho um construtor que tem 2 parâmetros. E os dois são string. Então, eu tenho como diferenciar, né? Eu tenho como diferenciar, porque aqui eu só tenho um parâmetro e aqui eu tenho 2. Então, não há como ele ter dúvida. Porque na hora que eu for passar, eu vou passar. Se eu passar assim, eu sei que eu estou chamando aquele primeiro construtor aqui. E se eu passar em 2 strings, eu estou sabendo que eu estou querendo chamar o segundo. Tá? Então é assim que ele consegue resolver na hora do polimorfismo, né? Na hora da sobrecarga do método. É exatamente isso aí que a Yasmin falou. Parâmetros do mesmo tipo, você pode até ter, mas aí a quantidade de parâmetros é que vai desempatar. Isso, Gabriel. Múltiplos construtores com diferentes parâmetros. Eu não vou dizer que é a mesma coisa, mas tem o mesmo efeito, vamos dizer assim, né? Se eu tiver vários construtores com vários parâmetros, eu posso instanciar o objeto sem precisar usar depois os setters, tá? Agora, uma classe ter vários construtores com diferentes parâmetros, isso não quer dizer que você não precise dos setters, né? Ele não invalida a existência dos setters. Por quê? Porque durante a tua aplicação, pode ser que você queira modificar o valor daquele atributo. E a única maneira que você tem para modificar o valor é usando o setter, tá? Então, o construtor, ele vai ser um atalho para você criar o objeto já com aqueles valores nos atributos. Depois que o objeto está criado, a única maneira que você tem para alterar é usando o setter, tá? Mas é exatamente isso aí, Gabriel. Não é bem a mesma coisa, mas tem o mesmo efeito, vamos dizer assim. Tá claro? Beleza. Isso, exatamente o que o Ariel falou. Tudo é uma modelagem mais inteligente ou uma certa manha aí, né? Beleza. Ok, pessoal. Mais alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Antes da gente dar aqui mais um passo? Beleza. Bom, então é isso. A gente, né, vimos aqui a herança com esse nosso exemplo, o livro azul. Agora a gente vai dar um passo a mais e vamos ver, né, a fundo o polimorfismo. Vamos estudar aqui o polimorfismo. A gente já começou a ver o polimorfismo com a sobrecarga de métodos, que é isso aqui que a gente está fazendo. Ó. Eu sobrecarreguei o método pessoa quando eu declarei ele 3 vezes, de 3 maneiras diferentes. Então, isso é uma sobrecarga, né? E, importante dizer, né? Quando eu falo sobrecarga, não há um sentido, digamos assim, pejorativo nessa palavra. Como eu lembro que a Yasmin ressaltou isso, né, na primeira vez que a gente falou sobre isso, né? Essa sobrecarga é apenas uma maneira de expressar que aquele método tem várias maneiras de ser executado, né? Na verdade, o termo em inglês é overload, tá? Então vamos lá. Então vou só apagar isso aqui para deixar o nosso passe diferente. Diga aí, Samuel. Professor, você conseguiria dar uma definição formal de polimorfismo? Polimorfismo é uma característica da orientação a objeto que permite o objeto ter várias formas diferentes. Ele se comportar de maneiras diferentes.
tá? Então, a definição formal é essa. Poli, muitos, morfismo, formas. Então, é a possibilidade, a característica que um objeto tem de adquirir muitas formas diferentes. Como assim, né? Formas diferentes. É exatamente o que o próximo exemplo vai trazer para a gente aqui, tá? O exemplo da a próxima seção, a seção 12.5, ela traz justamente um exemplo de polimorfismo, certo? E aí vale ressaltar, antes de eu começar aqui a falar, essa daqui vai ser a nossa última aula sobre os fundamentos do PO, tá? Então, eu vou detalhar, vou falar com bem calma sobre o polimorfismo. E vou recorrer muito a esse desenho aqui. O polimorfismo, ele ocorre de duas maneiras, basicamente. Eu tenho uma sobrecarga de métodos, né, overload, que é uma maneira que o objeto tem de ter de ter um construtor dele sendo chamado de formas diferentes. Então, isso aqui é um polimorfismo bem básico. Então, quando a gente tem aqui o método pessoa, né, o método construtor declarado mais de uma vez, com várias quantidades e tipos de parâmetro, eu estou dando para a classe pessoa a oportunidade de criar um objeto de formas diferentes. Então, isso aqui já é uma manifestação de polimorfismo. Eu posso criar um objeto pessoa de formas diferentes. Como assim, professor? Eu posso criar o objeto pessoa assim, simplesmente pessoa igual new pessoa. Eu posso criar ele assim, passando o nome como parâmetro, e posso criar ele assim, passando o nome e o endereço. Então, eu tenho três formas de criar esse objeto. Então, três formas, muitas formas, polimorfismo. Então, a sobrecarga é uma maneira, né, uma manifestação de polimorfismo. O que a gente vai ver agora é essa outra maneira aqui, a sobrescrita. Aí essa daqui fica um negócio mais evidente. Talvez não fique tão claro hoje, mas quando a gente começar a usar isso daqui, o negócio vai clarear mais, tá certo? Então a gente vai usar aqui esse exemplo do livro da seção 12.5. Vamos usar esse diagrama aqui. Então atenção, a aula de hoje vai ser uma maravilha, tá? Vamos lá. Diga aí, Samuel, pode falar. Professor, então, em termos mais formais, ou a sobrecarga, o overload, ele seria basicamente eu construir um objeto filho, ou posso dizer assim? Objeto filho? Ou só um Não. objeto? Não, né? A Eu sobrecarga, construí. ela permite que você chame o mesmo método de formas diferentes. Então, isso que eu mostrei para vocês aqui com a pessoa, né? Eu estou fazendo o polimorfismo, a sobrecarga do método construtor. Mas eu posso ter sobrecarga em qualquer tipo de método. Tá certo? Eu poderia ter aqui um construtor, deixa eu ver, eu só tenho um getters e setters. Mas no próximo exemplo vai ter isso daí. Eu posso ter um método, sei lá, vamos botar aqui um método chamado calcular, vamos supor, calcular PMG do aluno. Pronto, performance média global, aquele númerozinho que vem lá no histórico de vocês. Então,
return 10 aqui. Eu tenho esse método calcular PMG, tá certo? Um método, vamos supor que ele vai calcular o PMG do aluno. Mas vamos supor que tem uma segunda maneira de calcular o PMG, tá? Onde essa segunda maneira recebe um parâmetro dizendo que o aluno ele é transferido, né? Ele é transferido de outra universidade. Então aí o PMG dele vai ser executado de uma maneira diferente. Então eu posso ter aqui um parâmetro, vamos supor, um parâmetro booleano dizendo que ele é transferido. Então esse método, calcular PMG, ele tem duas maneiras, duas formas de ser executado. Eu posso chamar ele sem parâmetro e posso chamar ele passando um parâmetro, né? Um parâmetro booleano. Então, o polimorfismo da sobrecarga, ele ocorre em qualquer método, não é exclusivo do método construtor, tá? Então, na hora que eu chamo um método, se ele estiver sobrecarregado, eu posso escolher qual das diferentes formas eu quero executá-lo, tá? E isso vai ficar claro nesse próximo exemplo aqui. Mas clareou mais aí, Samuel? Ok, tô entendendo. É porque na minha cabeça é muito mais prático eu só chamar de nomes diferentes os métodos. Então. Porque fica Isso, até melhor num quesito de organização também. pode ser, mas é o que é que acontece? Há situações em que o mesmo método ele pode, né? Ele pode estar fazendo, ele faz a mesma coisa e você deu nomes diferentes. Por exemplo, se você tem um método calcular PMG1 e calcular PMG2, então calcular PMG aluno unifor, calcular PMG aluno transferido. Ambos os métodos fazem a mesma coisa, calcula o PMG. Só que um ia calcular só de quem é da Unifor e o outro de quem é aluno transferido. Então, o que você tem é a mesma operação, na verdade, sendo executada em situações diferentes. Então, essa é uma situação onde você pode ter um método só com o mesmo nome e ele se comportar de forma diferente, de acordo com uma determinada situação. Tá? Então, tudo aí é uma questão de como a gente vai modelar. Tá certo? Você pode evitar o polimorfismo de sobrecarga? Pode. Cria método com nomes diferentes. Mas, em termos de modelagem, se você usar a sobrecarga, a gente vê que realmente vai facilitar o uso e até mesmo a organização da classe. Tudo é uma questão mesmo da prática e do dia a dia. Ok? Mas vamos lá, vamos só avançar aqui, que aí talvez fique mais claro nesse exemplo aqui. Vou usar aqui esse exemplo da página 501, certo? Vocês podem pegar aí esse código da página 501, que retrata essas classes aqui. Tem três classes: funcionário, vendedor e freelancer. Ok? O que vai acontecer? Vamos analisar aqui com essas classes já aqui no meu GitHub. Eu vou só pegar levar lá para o LJ. Funcionário, vendedor, freelancer. Beleza. Então vamos analisar aqui o diagrama
né, de classes, só para a gente entender o relacionamento aqui. Eu tenho uma classe mãe, funcionário, tenho duas classes filhas. Como é que eu sei que é uma classe filha? Porque o relacionamento aqui, ó, tem uma seta, tá? E a seta é que indica a especialização ou generalização, tá certo? Então, o relacionamento quando tem essa setinha aqui, significa que é uma especialização, generalização, ou seja, eu tenho uma herança aí no meio. Então, funcionário é a classe mãe, vendedor classe filho, freelancer é classe filho. O que é que isso daqui está me dizendo? Né? Que o vendedor é um funcionário, que o freelancer é um funcionário, ou que um funcionário pode ser um vendedor ou um funcionário pode ser um freelancer. Então, essa é a informação que esse diagrama está me trazendo. Ok? Os atributos de funcionário. Nome. Os métodos. Aí aqui eu tenho três métodos. Tem o getter e setter, né? Set nome. Aqui era para ser get, tá errado. Né? Get nome. E tem um terceiro método chamado calcular salário final. Ok. Vendedor. Vendedor tem salário base e comissão. Então, o vendedor, ele vai ter um salário base dele, fixo, e um valor que ele vai ganhar pela comissão dele, né, pelas vendas. Os métodos, eles têm aqui os getters e setters, e tem um método chamado calcular salário final. Também. E a classe freelancer? Dias trabalhados e valor do dia. Ou seja, eu tenho esses dois atributos específicos do freelancer. Os métodos do freelancer, getters e setters, e calcular salário final. O que vai acontecer? Eu tenho aqui, nessa classe, né, funcionário, vamos ver aqui em Java, né, classe funcionário, está aqui ela, getters e setters, beleza. Vendedor, está aqui, ó. Getters e setters, calcular salário final. Joia. Apareceu o super aqui, ó. A autora do livro botou aqui o super, mas nessa situação super ele não é necessário, né? Ela botou aqui mesmo só para aparecer o super, mas se eu tirar o super aqui não vai influenciar em nada, ele vai chamar de qualquer jeito o construtor da classe mãe, funcionário, tá? Eu vou deixar aqui. E o freelancer aqui. Getters e setters, tranquilo. E um método lá no final, calcular salário final. Freelancer extends funcionário, ou seja, freelancer, ela estende a classe funcionário, ela é um funcionário, vendedor estende funcionário, ou seja, o vendedor é um funcionário. Então tem a herança aqui estabelecida. Agora vamos lá, vamos estabelecer aqui, né, algumas coisas. Vocês observaram que apareceram aqui essa tag aqui abstrata, tá? Eu vou já falar sobre ela. E eu tenho na classe mãe um método chamado calcular salário final e tenho também nas classes filhas um método chamado calcular salário final. Então, como é que vai acontecer isso? A ideia, pessoal, é o seguinte: quando eu tenho um funcionário, o funcionário pode ser um vendedor ou pode ser um freelancer. Tá certo? Quando o meu funcionário for um vendedor e eu chamar o método calcular salário final, esse método vai ter um comportamento. No caso do vendedor, calcular salário final vai pegar o salário base e soma com a comissão. E aí eu tenho o salário final do vendedor. Essa é a maneira de calcular o salário final do vendedor. No caso do freelancer, o método calcular salário final vai se comportar de outro jeito.
ele vai pegar os dias trabalhados e vai multiplicar pelo valor que ele cobra por cada dia trabalhado. Então é assim que eu calculo o salário do freelancer. Ok? Então, como é que essa situação vai ser traduzida, implementada lá na linguagem, né? No caso, o Java. Vamos ver aqui. O funcionário, ele vai ter o método calcular salário final. Só que eu não vou colocar a implementação do método na minha classe funcionário. Tá certo? O calcular salário final, eu vou declarar na minha classe funcionário, mas eu não vou implementá-la na minha classe funcionário. A implementação desse método vai estar dentro das classes filhas. Então, por esse motivo, eu vou dizer que esse método aqui, ele é um método abstrato. Ele existe na minha classe funcionário, mas ele não está implementado. A implementação realmente vai ocorrer nas classes filhas. Então, por esse motivo, esse método ele é abstrato. Ele não existe realmente, ele não é concreto, tá certo? Então, aqui eu vou apenas declarar o meu método, não vou colocar código nele e vou dizer que ele é abstrato. Então, vou declará-lo assim, ó, public abstract float. Pronto. E cadê a implementação? A implementação desse método vai aparecer lá nas classes filhas. Tá certo? Se a gente for lá no vendedor, eu vou ter o método calcular salário final. E lá eu vou ter a implementação dele. Então aqui está o código do método calcular salário final. É salário base mais a comissão. E aí eu retorno esse valor. E observem que apareceu agora esse label aqui, ó, override. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo, né, então, @override. Isso daqui está me dizendo que esse método calcular salário final, ele está sobrescrevendo, tá? Sobrescrevendo, sobrepondo o método calcular salário final da classe mãe. Ok? Então, aqui eu estou implementando essa segunda forma de polimorfismo, a sobrescrita, tá? Chamada de override ou overwrite, dependendo de onde você estude. Tem livros que chamam de overwrite, tá? Tem livros que chamam de override. No Java é chamado de override. Então aqui eu estou sobrepondo, sobrescrevendo a classe mãe, tá certo? Então aqui essa classe, ela está sobrescrevendo a classe calcular salário final da mãe dela. Do mesmo jeito, eu vou ter lá em freelancer. Calcular salário final, dias trabalhados vezes o valor do dia. E aí aqui eu tenho meu label aqui, override, dizendo que este método, ele está sobrescrevendo o método da classe mãe, sobrepondo. Então, em algum momento, se eu chamar um funcionário, né? Se eu chamar um método, calcular salário final, ele vai conseguir distinguir, dependendo se ele é freelancer ou vendedor, qual das duas implementações ele vai executar. Ok? Então, agora vamos juntar tudo. Como é que isso aqui vai ficar na prática? Vamos pegar aqui a aplicação, né? O nosso principal. O que é que vai acontecer aqui? Vou declarar dois objetos, ok? Vendedor e freelancer. O objeto V e o objeto F. Vendedor e freelancer. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou setar aqui as informações. Set nome, salário base e comissão. Beleza. Aí aqui eu vou botar o salário do vendedor. Quanto é que é o salário do vendedor? Aí a autora aqui do livro criou uma função chamada de obter salário do funcionário.
essa função vai receber o objeto e vai retornar o salário dele. Tá certo? Professor, não era muito mais simples eu apenas fazer v.calcular salário final e ele já traz o salário para mim? Seria muito mais simples. Só que aí a gente não ia ver o polimorfismo ocorrer. O objetivo aqui desse código é didático. É para que você veja como é que o polimorfismo vai funcionar. Se eu fizesse assim, eu não ia ver o polimorfismo funcionando. Então, vou deixar aqui assim, ó, uma função que vai receber um objeto e o objeto vai devolver, né, a função devolve o salário final do funcionário. Ok. Aí depois eu vou setar as informações do freelancer. A Clara trabalhou 20 dias, ganha 150 por dia. Beleza. E aí depois eu vou mostrar o salário do freelancer. E vou usar a mesma função, obter salário final. E vou passar como parâmetro o freelancer, o objeto freelancer. E da mesma forma, eu poderia ter usado isso daqui, ó. Calcular salário final, né, do freelancer. Só que o polimorfismo não ia ficar tão evidente quanto ele vai estar agora, como eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, o salário final ele vai ser calculado aqui, ó, por essa função, obter salário do funcionário. O que vai acontecer com essa função? Ela recebe como parâmetro um objeto da classe funcionário. Então, estou dizendo o seguinte, a função obter salário ela recebe como parâmetro um funcionário, não importa qual o tipo dele. Ela recebe um funcionário. E aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou executar o método calcular salário final desse funcionário. E vou retornar esse valor. Tá certo? Então eu recebo um funcionário, chamo o método calcular salário final e aí retorno o valor calculado. Tá? Então, observem que nessa função, eu não estou dizendo qual é o tipo de funcionário. Pode ser que eu receba um vendedor, pode ser que eu receba um freelancer, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. Nessa primeira chamada, o objeto que eu passei para essa função era um vendedor. Nessa outra chamada, eu já passei como parâmetro um freelancer. Só que a minha função ela está definida esperando receber um funcionário. Então, como é que isso daqui vai dar certo? Como é que isso daqui vai funcionar? Vai funcionar por causa do polimorfismo. Tá? O que é que vai acontecer? Como o vendedor é um funcionário, né? Pela definição aqui, ó, o vendedor ele é um funcionário. Antes de qualquer coisa, antes dele ser vendedor, ele é um funcionário. Então, o método vai aceitar receber um objeto da classe vendedor. Ok? Ele vai aceitar receber o objeto da classe vendedor. Do mesmo jeito, vai ocorrer com o freelancer. Na hora que eu passo o freelancer como parâmetro, a função obter salário, ele vai identificar. Eu estou esperando receber um funcionário. Ele me passou um freelancer. Opa, mas o freelancer é um funcionário. Então está valendo. Então ele me passou, né? Ele me passou algo que eu posso receber. Freelancer é um funcionário. Na hora que ele for executar esse código, o que é que ele vai fazer? Quando ele passar um vendedor, essa chamada aqui, ó, ela vai identificar que aquele funcionário que ele recebeu é um vendedor. Então ele vai executar um método calcular salário final da classe vendedor. Agora, quando eu passar um freelancer, ele vai identificar, opa, o freelancer, né, o vendedor, o funcionário que eu recebi é um freelancer. Então eu vou executar um método
calcular salário final lá da classe freelancer. Então, nessa situação, né, eu tenho um polimorfismo de sobrescrita. Eu estou trabalhando aqui com a classe mãe, funcionário, e na hora que eu chamar o método dela, dependendo do tipo de objeto que eu estou trabalhando, ele vai executar um método ou outro, tá? Ele vai ter essa capacidade aí de, né, adquirir adquirir não, vai ter a capacidade de assumir formas diferentes, né? Calcular salário final e calcular salário final de vendedor e de freelancer. Alguém deve estar pensando agora, professor, mas eu preciso ter tudo isso, eu não poderia simplesmente ter lá na minha classe funcionário, eu não ter aquele método, e na classe vendedor, eu deixaria lá o calcular salário final, e na minha classe freelancer, calcular salário final. Eu não poderia ter isso, não? Poderia. Poderia. E aí aqui, né, você chamaria vendedor calcular salário final e freelancer calcular salário final. Poderia. Ou então, aqui dentro desse método, você verificar na mão, aí você teria que fazer o teste na mão, programando, se esse funcionário é do tipo vendedor ou do tipo freelancer. Aí, dependendo de um ou do outro, você vai chamar, né, o método do vendedor ou o método do freelancer. Aí você tinha que resolver isso na mão, no código. Tá certo? Só que, qual é a vantagem de você fazer isso? A vantagem é que você pode padronizar o teu projeto. Tá? Como assim? Imaginem a seguinte situação. Vamos supor que há uma determinação, olha, toda classe filha de funcionário tem que ter um método chamado calcular salário final, tá certo? Que é o método que vai calcular o salário daquele tipo de funcionário. Aí vamos supor que você está lá, começou a trabalhar numa empresa como estagiário, né? E aí você recebeu lá a missão de criar uma nova classe filha de funcionário, né? Uma classe chamada estagiário. Então vamos supor que aí você, né, seu primeiro trabalho lá na empresa, aí massa, você lá, estagiário, criou sua classe, beleza, aí você empolgadíssimo, vou colocar aqui, né, o curso do estagiário, beleza, vou colocar o semestre, massa. Aí vai ter aqui o valor da bolsa que ele vai receber, beleza. Vai ter os getters e setters, aí você faz tudo direitinho, né? Conforme aprendeu na disciplina. Massa. Aí agora, está faltando agora só o método que vai calcular o salário do estagiário, né? Aí vamos supor aqui, você coloca aqui, calcular salário. Pronto. E você naquela empolgação, pronto, é só retornar o valor da bolsa, beleza. Classe feita, classe pronta. E você entrega a tua classe numa boa. Aí o que é que vai acontecer? Na hora que for botar essa classe para rodar, o método lá que vai calcular o salário do funcionário, ele vai buscar um método chamado calcular salário final. Só que você criou o método chamado calcular salário, né? Você estava empolgado, você até escutou, leu lá na documentação que o método
obrigatoriamente tinha que se chamar calcular salário final, mas você estava tão empolgado que você esqueceu dessa informação e chamou de calcular salário. Aí quando botou para rodar, ele quebrou aqui, ele não vai conseguir encontrar o método calcular salário final da classe estagiário, né? E aí vão perguntar, quem fez essa classe? Quem fez essa besteira, né? E a resposta foi o estagiário. Então, o que vai acontecer? Você fugiu do padrão. Você fugiu, né, de uma especificação. Então, a gente correu esse risco, né, de quebrar aí a padronização do projeto. O que a gente pode fazer para evitar isso? Você pode usar o método abstrato. Você pode usar isso que eu acabei de ensinar para vocês, né? Como é que eu evitaria essa desgraça aqui, né, na vida, no primeiro dia lá do estagiário? Se a minha classe funcionário tiver determinado que toda classe filha tem um método chamado calcular salário final, e eu digo aqui abstract, dizendo que ela é uma classe abstrata, o que vai acontecer? Na hora que eu disser isso daqui, ó, extends funcionário. Na hora que eu disser isso daqui, ele já vai acusar aqui para mim o seguinte, ó. Classe estagiário, ou ela tem que ser abstrata, ou ela tem que implementar o método chamado calcular salário final. Então eu já estou amarrando você ao projeto da minha classe. Se eu disser que o estagiário é filha de funcionário e funcionário tem um método abstrato, você não tem como fugir. Você é obrigado a implementar a classe exatamente com esse nome aqui. E com os parâmetros que eu disser. Agora, se eu não tiver esse método abstrato, mesmo que a minha classe estagiário seja filha de funcionário, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso criar o nome que eu quiser. Então, isso daqui é uma maneira, pessoal. Quando eu crio um método abstrato numa classe mãe, é uma maneira de eu forçar uma padronização. Então, se a classe estagiário é filha de funcionário, ela tem obrigação de ter uma classe chamada calcular salário final, do jeito que está especificado aqui, retornando float, sem parâmetro, exatamente desse jeito. Então, se eu tiver isso daqui, eu vou evitar, né, que alguém faça essa besteira, crie um método fora do padrão. Aí, se eu criar aqui com o nome, calcular salário final, aí ele vai passar a aceitar. Ok? Aí eu boto aqui o override, né, só para indicar que esse método, ele sobrescreve o método calcular salário final lá da classe funcionário. Ok? Pronto. Então, com isso daqui, você deixou a tua classe estagiário, né, blindada, né, ou qualquer outra classe filha de funcionário vai estar blindada. Você sabe que tem que implementar daquele jeito. Ponto final. Tá? E aí você não quebra o padrão das tuas classes. Ok? Dúvidas, perguntas? Vamos lá. Imagino que tenha muita coisa aqui. Samuel, pode falar aí. Tu já tinha levantado a mão antes? Enquanto eu leio aqui. Ok, professor. É que no livro, você pode voltar para o livro? No projeto do livro, né? De blocos. Pronto. Lá ele fala... Bom, primeira pergunta, né? Obrigatoriamente, para eu usar um método abstrato, eu tenho que declarar a minha classe como sendo abstrata, certo? Certo. Ok. Beleza. Certo. Se eu tenho um método abstrato, eu vou ter que ter minha classe abstrata. Perfeito. Ok. Aí isso caracteriza como polimorfismo, porque um método da minha classe mãe, ele está originando, podemos dizer assim, dois outros métodos diferentes, porém que eles têm o mesmo nome. Ou seja, o que eu anotei aqui, pelo que eu entendi na minha abstração, foi que
a sobrescrita é uma espécie de sobrecarga melhorada, onde podemos juntar diversos métodos diferentes das classes filhas em um único, da classe mãe. Por esse motivo, é importante os métodos com objetivos comuns terem o mesmo nome. Isso, Tá certo isso? exatamente. Tá certo. Ok. Ou você pode até simplificar da seguinte forma: a sobrescrita seria a sobrecarga de mãe para filha, ou de filha para mãe, né? É uma sobrecarga de filha para mãe. Eu estou sobrescrevendo, falando em grosso modo. A sobrescrita seria uma sobrecarga do método da classe filha para a classe mãe. E a sobrecarga é de mãe para filha, né? Porque eu estou fazendo os meus métodos dentro da própria mãe e chamando na filha. A De maneiras sobrecarga, diferentes. ela seria dentro da própria classe, independente se é da mãe para filha ou da filha para filha. A sobrecarga sempre é na mesma classe. Tá, entendi. Ok. E daí no livro ele coloca 7 nome e 7 nome. Acho que um era para ser 7 e outro era para ser get, né? Esse segundo aqui é para ser get. Tá errado aqui. Então tá bom. Ok. Beleza. E eu coloquei uma observação aqui também, o senhor pode me corrigir caso esteja errado. Todos os métodos padrão das classes filhas de uma classe mãe abstrata devem ter o mesmo nome. É método padrão, né? Eu chamo de método padrão aqui, pelo menos. Isso, tem que ter. Ok. Exatamente o mesmo nome e os mesmos parâmetros, tá? Ou seja, ele tem que ter a mesma, o que a gente chama isso em programação, né? Em matemática também, os métodos têm que ter a mesma assinatura. Ou seja, o nome igual e os tipos de dado dos parâmetros iguais. Como assim, tipo de parâmetro igual? Você pode me mostrar lá? Acho que eu não entendi muito bem. Se eu disser aqui assim, ó, calcular salário final, tem que receber uma string, lá, setor. Aí se eu fizer isso daqui, opa, aí vou lá na classe filha e vou colocar aqui inteiro setor. Tá? Então o que é que vai acontecer? O método não está sobrescrevendo o método da subclasse. Por quê? Porque a assinatura desse método, então vou até tirar isso aqui, não quero nem botar. A assinatura desse método difere da assinatura do método da classe mãe. O que é que eu estou falando com assinatura? A assinatura de uma função é o nome dela e o conjunto de parâmetros. Então, o nome até está igual, só que os parâmetros não batem. Essa daqui não passa parâmetro, não recebe, e essa daqui diz que recebe um parâmetro. Aí vamos supor que eu coloque aqui para receber um parâmetro. A assinatura ainda está diferente. Por quê? Porque aqui eu estou recebendo um inteiro. Na classe mãe diz que eu tenho que receber uma string. Então, não só o nome tem que bater, mas também os parâmetros. Quando eu falo assinatura da função, a assinatura do método é isso. É nome e o conjunto de parâmetros, os tipos de dado. Tem que ser exatamente o mesmo. Clareou isso, Entendi, Samuel? beleza. Pronto. Clareou. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter a assinatura da função tem que ser a mesma, tem que ser igual. Então, se você tivesse deixado lá string setor e acessasse lá o vendedor e o freelancer, eles sinalizariam um erro igual. Exatamente, ó. Ele está dizendo que Beleza. ele não está fazendo a sobrescrita. Entendi. Então, a gente basicamente está pegando, dentro dessas funções, desses métodos, quer dizer, de cada classe, a gente está pegando os atributos, fazendo os cálculos, retornando e chamando com um método sobrescrita numa main, por meio de uma classe mãe. Exatamente. Basicamente isso. Tá, entendi. Obrigado. De nada. Vamos lá.
Yasmin, essa tua pergunta aqui, ela, ela foi respondida com o exemplo que eu dei do estagiário? Foi sim. Tanto é que eu falei que o senhor tinha lido o chat telepaticamente. Pra saber. Tá certo, beleza. Porque tem um método nas filhas, sendo que a mãe pode fazer isso em um único método. Boa pergunta, Samuel. A mãe não pode fazer isso no único método. Ela não é capaz de fazer isso. Por quê? Porque na classe mãe, eu não sei se o funcionário ele é um vendedor ou um freelancer. Aqui, olhando só para a classe mãe, eu não consigo calcular o salário final. Eu preciso, no caso do vendedor, dessas duas informações. E no caso do freelancer, eu preciso dessas outras duas informações aqui, distintas. Então, por isso que a implementação é feita na classe filha. Porque essas informações que entram no cálculo do salário final estão lá na classe filha. Depende do tipo do funcionário. Isso, é o que a Yasmin respondeu aí, exatamente. Beleza. Bom, para a gente fechar isso aqui, tá? Eu preciso agora só mostrar o seguinte. Deixa eu levar aqui. O que é uma classe C abstrata? Né? Que aí vem aquela pergunta do Samuel. Eu preciso, para eu ter um método abstrato, eu preciso que a minha classe seja abstrata? Sim. Então tá aqui. Eu tirei o abstract aqui da classe funcionário e ele já acusou o erro dizendo que a classe ou ela tem que ser declarada como abstrata, ou eu preciso colocar a implementação do método aqui dentro. Né? Ou seja, para usar o abstract aqui, eu tenho que ter uma classe abstrata. Se a minha classe não for abstrata, eu tenho que ter meu método concreto. Eu preciso implementar ele aqui. Eu tiro aqui e boto a implementação do método, né? Fazendo aí o que eu quiser. Ok. Então, para eu ter um método abstrato, a minha classe precisa ser abstrata. Agora, o inverso não é verdade. Como assim? Uma classe abstrata tem que ter método abstrato? Não. Eu posso ter uma classe abstrata e ela não ter nenhum método abstrato. Ok, professor. Mas qual a serventia disso? Para que eu vou ter uma classe abstrata sem método abstrato? Né? Qual é a razão de ser uma classe abstrata? Bom, quando eu tenho uma classe que não é abstrata, eu posso instanciar objetos nela. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Funcionário, vou chamar aqui de func, e o funcionário. Pronto. Eu posso instanciar um objeto naquela classe. Agora, se a minha classe ela é abstrata, independente se ela vai ter método ou não abstrato, se é só o fato de eu ter uma classe abstrata, isso me impede de instanciar objeto nela. Então, se a minha classe é abstrata, eu não posso instanciar objeto nela. Ele vai dizer que a classe é abstrata, não pode ser instanciada. Então, se eu tiver uma classe abstrata, eu sou impedido de instanciar objeto nela. Professor, então para que eu vou ter uma classe que eu não posso instanciar? É uma boa pergunta. Para que eu vou ter uma classe que eu não vou poder instanciar objeto nela? Qual seria a serventia disso? Para brincar de polimorfismo, né? Exatamente, Yasmin. Bom, eu estou aqui, né, eu quero brincar, eu quero usar o polimorfismo. Diga aí, Samuel.
Eu imagino que é para diminuir a quantidade de objetos que você vai instanciar, porque aí você diminui a complexidade do código, não é isso? É quase isso. O objetivo principal é você ter uma classe mãe, uma classe que vai servir de modelo para as classes filhas. Então, se eu digo que funcionário é abstrata, eu estou dizendo o seguinte: ninguém pode criar objeto na classe funcionário. Se você quer usar um funcionário, você tem que criar o objeto especificamente nas classes filhas, que são as classes que vão realmente, né, trabalhar dentro do sistema. Então, se eu tenho um funcionário, eu tenho que criar ele ou na classe vendedor ou na classe freelancer, ou na classe estagiário, como eu criei. Por quê? Porque funcionário, ela foi criada apenas como uma abstração para as classes filhas, ou seja, na hora que eu criar aqui uma classe filha, ela já vai herdar tudo que a classe mãe tem. E aí eu só complemento com as especificidades dela. Então, a classe abstrata, ela vai servir apenas como um molde, como uma padronização para eu criar minhas classes filhas. E aí eu mantenho esse padrão. Toda classe filha já vai herdar aqui nome, os getters e setters, esse método, né? E aí as implementações específicas vão ficar nas classes filhas, ok? Então esse é o motivo. Se por acaso, né, o meu estagiário não se atentasse a isso, o que é que ia acontecer? Ele poderia fazer isso daqui. String, nome, nome funcionário. Ele poderia fazer essa besteira aqui, né? Então, a partir do momento que você tem uma classe padrão, mãe, você já pode criar suas classes filhas trazendo tudo daquela classe mãe e você só complementa com o que precisa. Então, a partir do momento que eu digo isso, estagiário estende funcionário, eu já estou trazendo tudo para ela, né? E aí eu complemento com as informações específicas de estagiário, tá? E se a minha classe funcionário não fosse abstrata, né? Dependendo de quem fosse mexer nesse programa aqui, o cara poderia fazer a besteira de criar um funcionário aqui, né? Sei lá, o cara estagiário. Aí o cara criou aqui um funcionário, opa, estagiário do tipo funcionário, né? Aí o cara teria criado um estagiário aqui a partir de funcionário. Ele poderia fazer isso, né? Então, quando você diz que estagiário é abstrato, então, se o cara tentar fazer isso, ele, opa, peraí, eu não posso instanciar ninguém nessa classe mãe. Então, eu tenho que criar uma classe filha, né, com as informações detalhadas, específicas, para eu poder utilizar. Então, a classe abstrata é uma classe onde eu não posso instanciar objetos a partir dela. Ela vai funcionar como um molde, né, como um padrão para as classes filhas. Tá claro aí, pessoal? Yasmin, economia de memória. Hum, deixa eu te dizer aqui. Tudo vai depender do compilador, né, da linguagem que você está usando. Cada linguagem tem seu compilador. Hoje em dia, os compiladores das linguagens orientadas a objeto, eles estão muito mais avançados do que há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Então, a questão da economia de memória, não, não diria que vai economizar tanta memória assim, não. É só questão mesmo de padronização mesmo, tá? De organização do padrão aí do projeto. Exatamente. Hoje em dia, isso daí não
ia ser insignificante, né? Os compiladores, a ciência da computação, ela avançou muito em termos de compiladores, é tanto que é uma área de pesquisa dentro da ciência da computação, né? As linguagens de programação. Então, os compiladores hoje já conseguem fazer uma significativa economia. Economia, mas não é tão grande não. Beleza. Então seria mais em termos de padrão, né? Você evitaria que o cara criasse um objeto naquela classe indevidamente. Aquela classe ela vai ficar lá apenas para servir de modelo para as classes filhas. Diga aí, Samuel. Professor, eu só queria saber se na classe mãe, por que não está protected e está private apenas? Aí foi uma opção de quem criou a classe funcionário. Aí não existe uma regra, tá? Então não existe uma regra de minha classe mãe, se vai ter herança, a classe mãe fica protected. Não, aí depende de quem projeta a classe, de quem cria. Tem gente que usa já protected de cara, tem gente que deixa sempre privado, que não abre mão da privacidade da classe mãe. Aí lá nas classes filhas o cara tem que usar os getters e setters, tá? Aí tudo vai depender da política, né, de padrão aí que você vai usar. Ok, e na classe filha, se eu estar usando set e get também? Lá na classe filha, ele tem lá os getters e setters, ó. Mas o set nome, onde é que tá? O set nome para setar o nome do freelancer, o nome do vendedor. Ele herdou, Onde é que você ele está herdado. Eu não vejo, mas eu posso usar. Então, se eu quiser usar aqui get nome, ó, ele aparece para mim. É porque eu achei que o senhor tinha usado. Tá. Não. Então, ele aparece para mim, ele está disponível. Ele é visível. Beleza. Ok. Beleza. Oi, Yasmin. Professor, o senhor mencionou que essa questão do encapsulamento ficou algo mais pessoal, né, em relação a private ou protected, mas assim, eu fiquei pensando na última lista que o senhor enviou, que tinha lá que um dos requisitos era que fosse o maior nível de encapsulamento. Então, se o senhor pedir novamente esse maior nível de encapsulamento, teria que ser protected, obrigatoriamente? Sim, pelo menos protected, exatamente. Exatamente, Ok. Yasmin. Ok, joia. Pessoal, dúvidas? Perguntas? Então é o seguinte, o que é que a gente vai fazer? Vou passar aqui só mais um minuto. Eu vou só registrar aqui a presença de quem chegou depois e vou dar aqui as orientações para vocês. Lembrando que na próxima terça é feriado, né? Então a gente não vai ter aula. Então vou passar aqui algumas coisas para vocês estudarem, para que na quinta-feira a gente retome. Só ver aqui. Beleza. Bom, pessoal, então é o seguinte, o que é que eu sugiro aí para vocês? Como foi realmente muita informação, hoje a gente finalizou, né, esse fundamento, essa parte mais fundamental do PO. Na próxima aula, na quinta, eu vou falar de interface, tá? Que é um complemento, é uma extensão aí do polimorfismo. Então, eu vou pedir para vocês mais uma leitura, um estudo do livro azul. Leiam aqui, né, o capítulo 12, tá certo? E aí, se você quiser praticar, enquanto eu vou sugerir os exercícios desse livro azul,
É interessante vocês darem uma olhada nesses exercícios resolvidos, tá? Ele usa alguns exemplos aqui de polimorfismo, né, de herança. Então é muito bom você tentar fazer o exercício do livro azul e ver, comparar com a resolução que traz aqui no livro. Tem também aqui alguns exercícios que não são resolvidos, também no capítulo 12. Também tem alguns exercícios propostos que são interessantes, né? Vocês procurarem fazer para aplicar o que vocês viram até agora aqui sobre abstração, herança. Essa daqui, ó, a questão 3 e 4 são boas que elas trazem herança aqui nelas. São questões grandes que trazem herança. Tá? Questão 5 também. Então, vocês têm isso daqui. Com relação a aprofundamento. Professor, eu quero entender mais, eu quero conhecer mais. Eu estou vendo que o POO, como a Yasmin falou na aula passada, tem uma teoria independente da linguagem. O Java é apenas uma linguagem que é orientada a objeto, mas a orientação a objeto é algo mais amplo. Então tem esse livro que eu botei lá no AVA para vocês, né? Que é o que eu falei na aula passada. Ele fala um pouco de história e traz um pouco de todos esses conceitos aqui que eu falei para vocês. Vantagens de orientação a objeto. Então, vocês já estão num ponto em que vocês já conseguem enxergar mais coisas aí, né? O além da orientação a objeto. Então, sugiro a leitura desse livro. É muito interessante. É um livro da Casa do Código, né? Tipo aquele que vocês usaram lá em Raciocínio Lógico. Uma leitura bem rápida, tá? E aí vocês já podem ler sobre ele. Esse capítulo é muito bom, boas práticas, tá certo? Quem quiser já começar a usar boas práticas de orientação a objeto, é interessante, tá? Então fica a dica aqui desse livro, tá? E na próxima aula, a gente já vai começar a usar esse material aqui, tá certo? Já vamos começar a aprofundar em assuntos que não tem lá naquele livro azul. Esse material tá também lá no AVA, vocês já podem pegá-lo lá, baixar. E pode dar uma olhada já no capítulo 11, que fala de interfaces. Tá? Isso aqui é o próximo assunto que a gente vai estudar na quinta-feira da próxima semana. Ok? Bom, eu recomendo ver depois. Tá, Yasmin? O interessante é a gente já ver interface agora, porque ela está muito relacionada com herança e com polimorfismo. Ok? O tratamento de exceção é algo que fica à parte mesmo. É uma técnica, né? É uma coisa mais avançada. Ela não faz parte do fundamento da orientação a objeto. Então aqui, inclusive nesse livro aqui, ele trata lá da interface também. E aí ele faz justamente, né, a relação da interface com a herança. Né? Aliás, esse material aqui, desculpa. Esse material aqui, dessa apostila, ele vai fazer justamente uma ligação da interface com o polimorfismo e da interface com a herança. E aí ele fecha isso daqui muito bem, tá? Que é o que a gente vai fazer na próxima aula. Beleza, pessoal? Exato. A herança múltipla a gente já falou, né? Então, na próxima aula, quando eu falar da interface, aí eu vou dizer como é que no Java a gente, digamos assim, implementa uma herança múltipla. Ela não vai ser bem a herança múltipla propriamente dita, mas vai ser um artifício aí para simular a herança múltipla, porque não existe no Java. Por isso que a gente usa exatamente, Samuel. Então, no Java a gente usa interface quando a gente tem um projeto que usa a herança múltipla. Isso mesmo.
Ok, pessoal? Então é isso. Vou finalizar. Sim, a gente vai usar a interface na próxima aula. Vou mostrar para vocês isso daí. Exatamente. Não vai ser uma herança múltipla propriamente dita, como ocorre lá no C++, mas dá para o gasto, né? Dá para você implementar. Beleza? Pessoal, então um grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana, bom feriado, né? Segunda e terça aí são feriado, vai ser feriado, então a gente se vê só na quinta-feira. Valeu, obrigado. Até mais, Gilson. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom feriado, Gilson. Até a próxima aula. Obrigado. Valeu, prof. Valeu.